Gente do céu, não é que aquilo mesmo aconteceu e todo mundo tá sendo influenciado pelo Covinhas? Ele é o grande enganador da coisa toda? Esse episódio foi simplesmente sensacional de Mob e nós vamos comentar sobre tudo nele aqui, até porque talvez o Covinhas tenha sido influenciado pelo seu próprio ego, que foi alimentado pela árvore divina. O próprio ego que está diretamente ligado ao próprio Mob, aos seus desejos de se tornar popular. Vamos comentar sobre tudo isso que rolou nesse episódio maravilhoso de Mob aqui junto com o Mano Joe. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Mob Psycho 100 terceira temporada. É o quarto ou terceiro episódio, se eu não tô enganado. Já peço para que você fique até o final do vídeo, até porque eu gostaria de comentar muito junto com vocês e eu gostaria da opinião de vocês acerca desse episódio, beleza? Já vai me comentando aí o que vocês acharam e tudo mais. E não se esqueçam, fiquem até o final para vocês verem o que eu vou falar. E aí depois vocês falam aí, né, se vocês acham que eu tô errado, alguma coisa assim. Porque eu realmente acertei sem querer acertar na realidade. Agradeço pra todo mundo também que tá deixando aquele like, que está apoiando o canal, se inscrevendo, compartilhando e comentando, tá bom? E bom, vamos para mais esse episódio que ele encerrou de uma forma que eu fiquei tipo... Meu Deus do céu, parece que a gente tá chegando no final já, né? Acho que não vai ter muitos episódios não. E eu fiquei de cara com o final, principalmente porque eu tava certo. E aquele cara que se passou por fundador de todo mundo era o Covinhas de verdade. Meu Deus, eu estou indignado com o Covinhas. Eu sei que ele era um espírito maligno, mas... Pô, ele fez uma amizade com o Mob e depois ele faz isso? Bom, talvez o ego dele tenha o cegado, né? De toda forma, o episódio vai começar e o Mob vai estar voltando para a escola quando ele conversa com a Mesato. E a Mesato diz que acabou se esquecendo, teve outros compromissos ali relacionados ao capacete psíquico e a mesma coisa aconteceu com a outra garota que também chamou o Mob para sair. Ou seja, o Mob basicamente levou um fora e todos aqueles encontros que foram marcados com ele de nada adiantaram, até porque todas as pessoas passaram a ser influenciadas por essa religião do capacete psíquico e graças a isso todo mundo passa a meio que se esquecer dos compromissos. Eles passam a se importar mais com esse capacete psíquico do que de fato as outras coisas ao seu redor. O Mob no primeiro momento ele reage de uma forma um tanto quanto assustado, mas por enquanto ele não permanecia triste. E isso confesso pra vocês que me deixava um pouquinho animado, porque pelo menos ele não estava sendo totalmente iludido por todo mundo. Só que ao mesmo tempo, de certa forma, ele estava sim sendo iludido por todo mundo, porque quando a gente vê o final do episódio, basicamente o Mob e o Covinhas é como se eles fossem a mesma pessoa, pelo menos é isso que o fundador talvez dê a entender para os seus súditos, os seus seguidores. E por isso que o Mob estava sendo tão popular, só que na verdade ele não estava sendo popular de verdade. E isso é triste porque ele mexe com a cabeça das pessoas e através disso ele acaba magoando uma das pessoas que deveria ser a mais importante para ele, até porque foi a pessoa que fez amizade com o Covinhas, foi o Mob. Então não tem sentido do Covinhas fazer isso com o seu próprio amigo, embora ele seja um espírito maligno, então faz sentido sim. De toda forma, o episódio vai passando e o Mob vai estranhando, até porque a maioria das pessoas passa a querer seguir o capacete psíquico e não são só essas pessoas normais ali, são todas as pessoas, desde as pessoas da escola e todo mundo, e tudo isso através de coisas assim, tipo, que eles pegam da árvore divina, né, pegam daquele brócolis e fazem, tipo, umas comidinha, ou então entregam um cheirinho ali que você passa, e através disso, como se fosse uma droga, todas as pessoas acabam sendo influenciadas e manipuladas pelo pensamento da árvore divina. Ou seja, olha esse plano do desgranhento do Covinha, gente. Com isso, ele também acaba matando todas as plantas ao redor, sugando toda a energia. Ou seja, além de adquirir fiéis, ele ainda mata a natureza ao redor. É aí então que as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. E é aí então que o Mob vai conversar com o Rengen. E aí conversando com ele, o Rengen explica: ó, esse cara apareceu, falou que era o fundador e tudo, mas com certeza esse cara aqui não é o fundador. Eu sei que, tipo, a gente que passou por tudo aquilo, eu vi tudo aquilo acontecer, a gente sabe que esse fundador é falso. Então a gente tem que ir lá e acabar com esse brócolis, né? Vamos retirar esse brócolis e mandar pra Conchinchina. Até porque sem isso eles não vão conseguir mais trabalho, só vão pegar trabalhos bem merdas. Nisso, enquanto eles vão entrar nessa empreitada e vão contar também com a ajuda do Uritsu no meio do caminho, porque eles vão lá encontrar o Uritsu, e a gente sabe que o Uritsu também é um paranormal, e eles precisam de ajuda para carregar aquele brócolis enorme, mandar pro lago e mandar ele pras Conchinchinas explodir tudo. Até essa parte o Mob não tinha entendido a situação real,
legal, nós também não, até porque quem estava influenciando e manipulando essas pessoas? Nós não tínhamos esses dados, essas informações, e por isso que as coisas elas vão caminhando de uma forma bem lenta para você digerindo, até você entender que, mano, tá rolando uma parada muito errada aqui. O Ritsu percebe essa parada errada, mas ele fala assim, não, deve ser coisa da minha cabeça, assim como a gente pensa também, quando a gente vê uma coisa super errada e às vezes a gente pensa, pô, mano, eu devo estar vendo coisa, porque não é possível que isso tenha acontecido, porque é algo muito extremo. E quem já não passou por uma situação assim, né, gente? Quando, sei lá, um amigo, entre aspas, teu te trai ou faz algum mal pra você que você não esperava, você fala assim, não, mas ele? Impossível, mas ele realmente fez. E aí você fica sem acreditar. É mais ou menos como se fosse na mesma situação. Um amigo do mob, que seria o Covinhas, fez isso tudo e influenciou todas as outras pessoas. Mas ele não quer acreditar de fato naquilo. E quando ele acredita, aí que vem a raiva. Porque além de ser o seu amigo, ainda usou outras pessoas ao redor e faz com que você seja um dos prejudicados na história. Achei isso bem legal de mob, gente. De toda forma, eles estão caminhando lá para a árvore divina, passa algumas ali situações, e é então que o Hanazawa, ele vai ser uma das pessoas que vai ser influenciada, né? Tentam manipular ele no final das contas, ele come lá o docinho, só que quando ele come o docinho, ele é influenciado por um momento, mas por pensamentos fortes de outras coisas, né? Que jogam para fora esse pensamento de manipulação, ele consegue voltar ao normal e não ser manipulado. Nisso ele vai direto para a árvore divina, já vai lá cortando tudo, começa a luta contra o cara do capacete psíquico, né? E como eu disse pra vocês, pela voz dava pra sacar que era o Covinhas. Eu só precisava ter essa certeza exatamente. E aí ele começa a lutar contra o Covinhas e no começo ele até que dá um sacode, é manipulado mais uma vez, né? Parece que a influência daquela árvore, ela consegue entrar muito na cabeça da pessoa, até porque o Covinhas, ele tá cheio de poder por ser o fundador. Nisso, o pessoal adora ele e dá mais força pra ele, entende? No mesmo conceito que foi explicado nos episódios passados, que aquela árvore ela ganha muita força e pelo Covinhas ter se instaurado ali no tronco da árvore, pegando meio que um corpo pra ele, ele conseguiu basicamente que essa energia fosse quase que toda canalizada em cima dele. E aí eles começam a luta, ele toma um sacode do Hanazawa e aí ele descobre que é o Covinhas. Mas aí ele pergunta, por que você tá fazendo isso, Covinhas? E é aquele objetivo lá desde o começo de mob, que ele queria ser um deus, que ele queria ser adorado por todo mundo, blá 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 blá, e por isso ele tá fazendo tudo isso. Porém, Hanazawa continua lutando com ele, mas nada que ele consiga impedir, até porque eu acho que ele apanhou no final das contas e perdeu. Até porque quanto mais adoração, mais poder o Covinhas ganha. É então que o mob vai seguindo ali, o Ritsu ele é manipulado, leva o Rengen e até o próprio mob pra dentro de uma sala onde eles poderiam ser manipulados também, eles saem correndo e nesse caminho todo, o que vai acontecer? Eles vão fugir, o Rengen vai continuar concordando com o mob, vai ser a única pessoa ali ao lado dele, mas de alguma forma o Rengen parece ter sido manipulado também, mas algo me diz na cabeça que o Rengen fez daquela forma para que o mob resolvesse por si próprio, para que ele não precisasse da orientação do Rengen, por isso que ele deixa o mob sozinho. Alguma coisa me faz pensar isso, ou então talvez ele tenha sido realmente manipulado, porque quando ele chega pro mob, ele fala assim, quer saber, não vamos mais mexer com essa árvore divina não, já que o povo tá escolhendo isso daí, não deve ser algo ruim, o povo tá escolhendo porque eles querem, poxa, todo mundo tá ali sendo manipulado, mas porque eles querem, basicamente. Só que não é porque eles querem, é porque eles começaram com uma curiosidade e alguém foi lá e começou a colocar dentro da cabeça das pessoas que era o deus daquela cidade, então a cidade Tempero está totalmente na merda. E o mob percebe isso, porque se fosse uma influência, por exemplo, de, poxa, é algo realmente legal, mas não é uma pessoa tentando manipular as outras, tudo bem, até porque seria algo mais esporádico, onde todo mundo estava se interessando por absurdos ali, como paranormais e tudo mais, mas o mob sabe que não é isso. Alguém está enganando várias pessoas e isso pode estar machucando várias pessoas, inclusive o próprio mob. A gente vê que a porcentagem dele já começa a subir, estava no 55% até onde eu lembro, e ele começa a ficar irritado. E aí, ainda com essa tratativa do Rengen de falar pra ele, poxa, você tá me acusando então de que eu sou do capacete psíquico também? Só que o Rengen não aparentou isso, parece que ele falou de um jeito para que o mob resolvesse dentro de si mesmo e tomasse uma própria decisão contra o seu próprio ego também.
E no final das contas, todos abandonaram o mob, e não é um abandono de, tipo, ninguém liga mais pro mob. Na verdade, tudo isso aconteceu para que ele mesmo decidisse o que fazer por conta própria, sem precisar de um tutor para ele amadurecer e crescer mais. Eu pelo menos enxerguei dessa forma. Acredito que o Reigen ali foi um belo de um tutor, não acredito que ele tenha sido influenciado, mas pode ser que tenha acontecido de verdade. Porém, o mob pega nesse final de episódio com uma música linda tocando de fundo de encerramento. O mob vai lá direto pra árvore, fala que quer trocar uma ideia com o fundador, e aí todo mundo começa a aplaudir, é o segundo fundador e tal. O que me dá a entender que o Covinhas ele influenciou todo mundo, mas o mob continua sendo parte desse brócolis, ou então parte do Covinhas ali, e graças a isso, o Covinhas tente influenciar o mob, fazendo com que ele fique com o ego lá em cima. Mas talvez o mob já tenha percebido que, bom, não é bom que eu fique se achando, porque eu fui popular por 2 segundos, 1 minuto, 1 hora, 30 dias, 1 dia, tanto faz, que eu use disso pra me aproveitar das pessoas. Então, mostra mais uma vez, o mob, ele amadurece demais. Pelo menos é o que eu acredito, e eu acredito que tudo isso está relacionado, tanto o Covinhas, a Árvore Divina, com o próprio ego do mob, sendo uma luta um pouquinho mais interna. Vai mostrar no anime como se fosse externa, né? Ele lutando lá contra o Covinhas ou alguma coisa assim, porém é uma luta interna dentro do próprio mob, tentando se enxergar no mundo, vendo quem ele é de verdade, e assim crescendo cada vez mais. Claro que o Reigen deu uma bela de uma ajuda nesse final, eu acredito que ele não foi influenciado pelas falas, pelo modo que ele falava, ele não estava igual ao pessoal. Eu acredito que o Reigen percebeu tudo e falou, o mob tem que resolver sozinho, e para ele resolver sozinho, eu não posso estar junto. Ele precisa ir independentemente, por ele mesmo. E é então que o mob vai sozinho, conversa ali com a Mesato, né, e tal, todo mundo deixa ele passar, e ele vai ter a conversa com o Covinhas no final das contas. Gente, que episódio sensacional. Eu acho que essa parte de amadurecimento, o ego, a popularidade que fez o mob crescer, fez ele se achar por um tempo, mas talvez ele tenha percebido que aquilo não era tão bom assim. Que ser popular não é a questão da coisa. Na verdade, a questão de tudo é ser você mesmo, sem menosprezar o outro, ou seja, entender o outro lado, saber do seu próprio valor também, e não usar suas qualidades para influenciar as pessoas ao redor, como o próprio poder psíquico que ele tem. E assim, ele toma a sua própria decisão. Gente, que episódio sensacional de mob. Me comenta aí o que vocês acharam. Pelo amor dos céus! Meus queridos, eu adorei a música de encerramento no final. Já botei no Spotify para ficar escutando ela à torta à direita junto com a abertura, porque, cara, que temporada sensacional de mob. Na verdade, todas as temporadas de mob são boas, mas essa... tá se superando, tá muito boa. Tô muito curioso pra ver o próximo episódio. Gostaria de saber se vocês também estão, porque o Mano Joe aqui está vazando. Até o próximo episódio. Eu sei que esse vídeo deve estar saindo na quinta, mas eu gravei na quarta. É que gravei tanto vídeo na quarta que eu falei assim, vou deixar pra quinta, né? Bom, de toda forma, Mano Joe tá indo nessa. Até uma próxima. Beijo no coração, fui, valeu!